Chaves, eu vou passar alguns detalhes aqui para vocês poderem entender como consegue explorar melhor esse recurso de palavras-chave para conseguir fazer um planejamento mais efetivo e, a partir do planejamento mais efetivo, conseguir mais tráfego. Se o planejamento estiver errado, vai danar tudo, não vai dar certo. Por quê? O que a gente analisa no planejamento? O principal é se é possível posicionar para aquele termo ou não. Então, quando você já sabe que você consegue posicionar para determinado termo, o projeto vai subir. O projeto não sobe porque às vezes o cara seleciona as palavras da cabeça dele ou sem nenhum critério que a gente vai ver aqui agora. Quando ele tenta entrar no campo de batalha, ele não consegue ganhar, pô. É a mesma coisa que tu for, tipo assim, se inscrever para um campeonato de luta sem saber nada do esporte que tu tá competindo, tá ligado? Vou lá lutar jiu-jitsu, não sei nada do jiu-jitsu, não sei regra, não sei nada. Não tem como tu ganhar, pô. Tu vai chegar lá, o cara vai te amassar, entendeu? Então é a mesma coisa que acontece. Às vezes as pessoas chegam aqui para mim e falam, tá, qual a palavra que tu quer posicionar? Serasa. Tipo assim, Serasa, consulta online. Porra, Serasa, vamos lá ver, Serasa. Tu vai posicionar pra Serasa, mano? Tu vai passar o site oficial do Serasa? Tu vai passar o site oficial? Não vai, mano. Como é que você vai passar o site oficial do Serasa? Como é que você vai passar esse site aqui? Não dá. Mas o cara quer posicionar pra Serasa. Aí o cara quer posicionar pra consulta online. Ah, eu quero posicionar pra consulta online. Eu quero posicionar pra dinheiro. Tem gente que faz isso. Eu quero posicionar pra dinheiro. Não dá, entendeu? Não tem noção nenhuma de marketing. Então a gente vai ver isso daqui para poder facilitar. Beleza? A primeira coisa que a gente vai ver aqui dentro do planejador de palavras-chave, é o seguinte: são os tipos de busca que a gente tem ali, entendeu? A galera tá errando muito, 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 muito no tipo de busca. O tipo de busca, para quem não sabe, é isso daqui, ó. O nome é Search Intent. É uma coisa que é relativamente nova, deve ter uns 2 anos que está dentro do algoritmo, uns 2 anos, e ele significa o motivo por trás da busca. É tipo assim, ó, por que, por trás, por que o usuário está buscando aquele termo, entendeu? Isso é uma coisa que a gente tem que saber antes de selecionar uma palavra para poder colocar dentro do planejamento. Se você não souber isso daqui, o que vai acontecer é que simplesmente você não vai conseguir chegar no topo, não vai ter como. Vamos ver aqui na prática. Se eu procurar aqui, por exemplo, vou usar um exemplo aqui que é bem popular para a gente de site de review, que é o que a gente usa mais, né? Se eu procurar aqui, por exemplo, celular Samsung, o que vai aparecer para mim é um e-commerce, beleza? É um e-commerce. Então, isso significa que as buscas serão todas para e-commerce. Se eu colocar um resultado que seja diferente de e-commerce, eu não vou conseguir posicionar para celular Samsung. Para a gente parece óbvio, mas as pessoas não sabem disso. Então, na hora dele fazer a seleção de palavras-chave, eu quero posicionar para celular Samsung, mas ele não vai conseguir posicionar para celular Samsung. Deixa eu facilitar e vou usar aqui. É... Caralho, como é que chama Samsung? Eu vou deixar aqui, ó, para a gente poder ver os resultados por aqui, que fica melhor para a gente poder. Fica mais fácil para a gente poder analisar, né? Então, aqui, ó, Magazine Luiza e-commerce, Casa Bahia e-commerce, Shopee e-commerce, Americanas e-commerce. Então, a maioria aqui é e-commerce. Então, eu não vou conseguir posicionar alguma coisa diferente. Vamos colocar aqui um outro exemplo, ó, fone de ouvido. Quando eu coloco fone de ouvido, que tem 639, vai aparecer aqui, ó, Mercado Livre, Shopee, Kabum, Amazon, JBL, Magazine Luiza. Ou seja, todos esses daqui são e-commerce. Então, já que eles são e-commerce, não tem como eu competir se eu não tiver uma página de e-commerce, beleza? E isso acontece para todas as buscas, elas têm, a gente vai ver aqui, eu criei um método para conseguir explicar isso daqui de forma mais fácil. A gente vai ver, para você nunca mais errar nesse ponto. Porque se isso aqui estiver errado, já era. Você pode escrever artigo, pode enviar link, pode fazer o que for, que não vai conseguir aparecer. Beleza? Um outro ponto também que a gente tem que ver aqui também é em relação ao tamanho do conteúdo.
em relação ao tamanho do conteúdo, tá? O tamanho do conteúdo. Muita gente também tem perguntado, tá, mas quantas palavras que tem que ter dentro do conteúdo? Quantas palavras? Eu vou escrever um artigo de 1.000 palavras, de 500 palavras, de 600 palavras. A real é que o tamanho do conteúdo não importa. O que importa é que ele tem que resolver o problema do usuário. Se eu procurar aqui, por exemplo, como trocar a tela de um celular, ele vai aparecer aqui para mim. Vamos ver. Como trocar a tela do celular passo a passo. Ele vai mostrar para mim um conteúdo que vai me ensinar a trocar a tela. Não necessariamente esse conteúdo ele precisa de ter 1 milhão de palavras. Ele tem que trocar a tela. Ele tem que ensinar a trocar a tela. Então, o conteúdo melhor é o conteúdo que consegue resolver o problema do usuário. Porque o Google ele funciona como se fosse uma biblioteca, né? Onde tem pessoas que querem saber de coisas, então elas vão lá dentro do Google, que é essa grande biblioteca, e pesquisa. E quando a gente pesquisa, ó, tem 11 milhões de resultados. Então, esses 10 resultados que aparecem aqui na primeira página, eles são resultados que realmente fazem sentido, porque existem muitos, tem muita concorrência. Por mais que o termo seja sem concorrência, tem muitas pessoas que estão falando sobre esse assunto, entendeu? Então a gente tem que sempre focar em resolver o problema do usuário. Se fizer alguma coisa diferente disso, não vai resolver o problema. Igual era antigamente. Colocava palavras-chave, colocava um monte de coisa, deixava o Yoast verdinho. O Yoast não vai te ajudar a resolver o problema. O Rank Match ou qualquer outra ferramenta não vai te ajudar a resolver o problema. Ele vai te ajudar a otimizar para os critérios antigos de palavras-chave e não necessariamente para o que o usuário quer ver, né? Ele quer resolver, ele quer passo 1, passo 2, passo 3, beleza? Então, esse aqui é a primeira parte que a gente tem que ver para a gente conseguir fazer o planejamento certinho, tá? Então, vamos lá. Só para a gente poder confirmar isso daqui, ó. Se eu procurar aqui como perder peso, o que vai acontecer é que esse primeiro resultado aqui, ó, do Tua Saúde, eu acho que eu já até mostrei isso aqui para vocês, ó. Ele não tem como perder peso, entendeu? Não tem a palavra exata como perder peso, que foi exatamente o que eu busquei, né? Então, essa palavra ela não aparece aqui para gente dentro do texto e ainda assim ele está otimizado e está posicionado para como perder peso, que é uma palavra de concorrência, né? A palavra perder peso, que é mais genérica, só aparece uma vez aqui, dentro de um parágrafo. Não tem nenhum H1, não tem nenhum H2, não tem nada que faz com que essa palavra seja relevante dentro desse texto. Mas todo o contexto que aqui está inserido, esse conteúdo, o Google consegue entender que a gente está falando de perder peso, entendeu? Então, ele vai automaticamente posicionar para esse termo, ó, para emagrecer. Não é perder peso. Antigamente, emagrecer era uma palavra, perder peso era uma outra palavra. Não é porque você posicionou para emagrecer que você ia estar posicionado para perder peso e vice-versa. Eram palavras diferentes, mas hoje isso já não mais acontece. Beleza? Então vamos lá. Como é que a gente vai fazer o nosso planejamento aqui? A primeira coisa que a gente vai ver é o seguinte: o tráfego, a busca, né? O volume de busca, a quantidade de pesquisas que tem para determinados termos. Eu tenho visto aí frequentemente várias pessoas perguntando quanto que é o volume de busca que tem que trabalhar. Coloquei aqui fone de ouvido. Tá, como é que eu vou saber se essa palavra aqui, ó, fone de ouvido, melhor fone de ouvido Bluetooth, vale a pena ou não colocar dentro do meu planejamento? Tá, tem 10 mil de busca, beleza? Tem 10 mil de busca, vale a pena? 10 mil até que é legal, né? Bastante. Mas, tipo, às vezes acontece com 5, às vezes acontece com 2, às vezes acontece com 3, às vezes acontece com 4, e o cara fica na dúvida se deve selecionar ou não. O que você tem que ver é o seguinte: o volume de busca, ele não é a métrica mais importante a ser considerada quando a gente vai fazer a seleção. Eu já expliquei isso, mas não de forma tão didática, por isso que eu estou colocando isso dentro do método agora. Porque a palavra ela pode ter muita busca, como, por exemplo, clima RJ. Ela tem, tipo assim, temperatura, fica melhor. Temperatura, Rio de Janeiro. Eu posso colocar aqui temperatura no Rio de Janeiro, mas quando eu for pesquisar,
o que vai acontecer é isso daqui, ó. Vai aparecer aqui o site que vai entregar aqui direto e o usuário não vai clicar, entendeu? Então, essa palavra aqui, por mais que ela tenha busca, ela não gera tráfego, porque as pessoas não vão clicar nisso daqui. Então, isso acontece muito, de ter muitas palavras que não tem tráfego, por mais que ela tenha volume. Então, é uma coisa que a gente precisa ficar atento para poder. Precisa de ficar atento na hora de selecionar. E um outro ponto que a gente vai analisar aqui é o seguinte: vamos voltar no exemplo lá antigo aqui do Bluetooth. O melhor fone de Bluetooth, ele tem 10 mil de busca, mas olha o potencial de tráfego que tem. Tem 32 mil. Por que ele tem 32 mil? Porque quando a gente descer aqui para poder ver o quanto de tráfego que está recebendo a página que está posicionada para esse termo, ele tem 31 mil de tráfego. Por quê? Porque ao mesmo tempo que ele está posicionado para melhor fone de ouvido Bluetooth, ele está posicionado para mais 1.718 palavras. E quando a gente entra nessas mil e cacetada de palavras, a gente vai ver várias outras palavras que, por consequência do melhor fone de ouvido, também posicionaram. Ó, melhor fone de ouvido também posicionou para melhores fones de ouvido, que também posicionou para melhores fones Bluetooth, que também posicionou para qual o melhor fone de ouvido Bluetooth. Isso tudo está dentro do mesmo tópico. Então a gente tem que avaliar não só o volume de busca, mas o potencial de tráfego para aquele assunto específico. Beleza? Porque dessa forma a gente vai conseguir colocar muito mais palavras dentro do planejamento e conseguir muito mais tráfego, ter uma expectativa, uma estimativa de tráfego muito diferente do qual a gente analisar somente os 10 mil. Como a gente vê aqui, ó, não tem 10 mil, ó. Melhor fone sem fio. Também tá, ó. Melhor fone de ouvido sem fios. Melhor fone de ouvido sem fio. Porque é Bluetooth, né? O Bluetooth também é sem fio. Ó. Fone de ouvido custo-benefício. Olha quanta coisa que entrou aqui. Olha quanta coisa que entrou para esse termo. E uma palavra que basicamente é, sim, tem 10 mil, ok, tem 10 mil, mas são 10 mil. São 10 mil. Não tá. A gente não vai imaginar que essa palavra que tem 10 mil de busca vai trazer pra gente, tipo, 30 mil de tráfego, entendeu? Mas está trazendo para concorrência, entendeu? Então é muito importante a gente olhar o potencial de tráfego daquele tópico.